Olá, meu nome é Elvin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando alimentamos o nosso medo. Geralmente o medo ele tem uma fonte, ele tem um gatilho para ser disparado no momento atual em nossas vidas. Muitas vezes esse gatilho é com relação a fatos do passado. Então vamos colocar aqui, ó, fatos do passado. Esses fatos do passado, eles podem ser lembranças de momentos tristes, ruins que aconteceram na sua vida. Ele também pode ser traumas, tá? Acontecimentos que até hoje você não conseguiu superar. Esse gatilho que dispara o medo no momento presente, atual da nossa vida, ele também pode ser acontecimentos atuais. Algo que aconteceu no momento e que você fica demasiadamente se preocupando com aquilo, ok? Acontecimentos atuais. E também ele pode se dar a preocupações referentes a fatos futuros, que é você ficar imaginando que algo vai acontecer. Então, sobre o medo, nós temos três gatilhos que podem alimentar ele, tá? Que podem causar esse estado de medo no momento atual da tua vida. São com relação a fatos passados, lembranças, traumas, acontecimentos atuais, coisas que acontecem no dia a dia e que acabam te causando medo, e preocupações referentes a fatos futuros, ok? O problema é o medo, ele é algo natural, ele faz parte da vida do ser humano. É por causa do medo que muitas vezes nossos ancestrais conseguiram sobreviver. É por causa do medo também que nos auxiliou no nosso processo evolutivo. Mas o medo ele se torna prejudicial quando passamos a alimentar ele. Então, sobre alimentar o medo. E aí nós vamos falar como isso influencia no seu sonho. Falamos agora aqui que alguns estopins eles despertam o medo dentro de nós. O problema é quando passamos a alimentar esse medo. Então, um estopim que liberta o medo, tá? Que aciona o medo dentro de você, o medo ele começa, vamos fazer aqui, ó, um pinguinho. Ele começa bem pequenininho aqui, ó, tá? E se você alimentar esse medo, se você der alimento, o que vai acontecer? Ele vai começar a vibrar mais. Ele vai começar a criar ondas vibratórias em volta dele. Todo mundo já pegou uma pedrinha e jogou na água num lago. Vocês já viram quando a pedrinha bate, ela começa a formar pequenas ondas do ponto onde ela caiu. É mais ou menos assim. Quando você alimenta aquele pinguinho de medo que surgiu, ele vai começar a criar ondas, tá? Ele vai começar a vibrar e ele vai começar a fazer o quê? A crescer. Isso aqui ocorre aonde? Isso aqui vai ocorrer na sua mente. A nossa mente, ela é toda ela é composta de neurônios. Os neurônios, vou fazer aqui um exemplo, eles são células, como se fossem esses balãozinhos de explosão que a gente vê nos emoji, tá? Eu estou fazendo alguns aqui, ó, para vocês verem. E eles vão criando raízes e se conectando entre si, formando uma grande rede, tá? Um conectado ao outro. E assim forma a nossa mente. Entre esses neurônios, tá, se formam algumas bolhas. A ciência chama de sinapses essas ligações. Entre essas sinapses se formam algumas bolhas. Essas bolhas são memórias de eventos vividos.
E o medo, ele vai se encaixar dentro dessas bolhas que se desenvolvem entre os neurônios, e ele ali, dependendo se você o alimentar ou não, ele vai crescer ou ele vai diminuir e tender a sumir. Mas, como nós falamos aqui, ó, ele nasce pequenininho e ele, se você o alimenta, ele vai crescendo. O fator vibratório dele, a onda vibratória vai crescendo. E às vezes, ele pode se espalhar entre essas ramificações dos neurônios. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele pode crescer num estado que ele pode englobar algumas dessas sinapses, dessas ligações do neurônio. E como que eu alimento o medo? Quando você pensa muito nele. Quando você deposita muito pensamento no medo, você o alimenta. Por quê? Isso aqui é importante vocês saberem. Pensamento é energia. Por mais que vocês não vejam, mas o pensamento, ele libera energia na tua mente. Ele libera uma grande quantidade de energia na tua mente. E essa energia que vai alimentar esse medo. E essa energia, ela sendo englobada com esse medo, vai fazer ele crescer na tua mente. Então, quando você deposita muito pensamento naquele medo, você está alimentando ele. E o que acontece? Ele começa a tomar a tua mente de uma forma que, agora é importante vocês saberem, ele começa a delimitar a sua vida. É ele que começa a controlar a sua vida. Todas as suas reações, todos os seus atos, eles vão começar a vibrar, eles vão começar a se direcionar com relação a o que aquele medo proporcionou, o que aquele medo criou. Você começa a mudar a sua vida de acordo com aquele medo. Então, aqueles fatos que você tinha medo que acontecesse, eles começam a acontecer não porque iriam acontecer, mas porque você depositou a sua energia naquele medo. Você criou esse estado, você molda a realidade que você vive. Amanhã é um outro dia. E se você alimentar um medo do que algo possa acontecer amanhã, você vai viver o dia de amanhã com esse medo, e às vezes você vai criar a realidade desse amanhã conforme esse medo. Por exemplo, você tem medo, você comprou um cachorrinho e você tem muito medo que esse cachorrinho fuja. Por quê? Porque você já teve um cachorrinho quando você era criança e esse cachorrinho fugiu e você nunca mais o encontrou. Então você começa a viver preocupada com aquele cachorrinho porque ele vai fugir. E você começa a fazer de tudo, a cercar sua casa com relação àquele cachorro. O teu medo, você começa a alimentar o teu medo. Você começa a se preparar realmente, você começa a preparar a tua vida para um momento em que aquele cachorro vai fugir. Você está criando aquela condição no futuro, essa condição no futuro, que aquele seu cachorro vai fugir. Você entendeu? Você está colocando energia em um medo que você criou, que ele não iria acontecer, mas você criou. E aí sim, através da energia que você deposita nesse medo, essa realidade pode ser criada amanhã. Aí sim, esse cachorrinho que nem era para fugir, ele acaba fugindo em razão de muitas preocupações que você depositou nisso. Você criou essa realidade e esse cachorrinho acaba fugindo. Vocês entenderam? O medo é algo pequenininho que surge e ele serve para a nossa evolução, ele serve para a nossa manutenção da vida aqui na Terra. Ele é natural, por exemplo, a gente ter medo de cobras. Nós nascemos com essa herança genética de medo de cobra, não é algo que você adquiriu. Você nasce com essa herança genética transmitida de nossos ancestrais até hoje. Por quê? Porque quando nós éramos menos evoluídos que hoje e andávamos na mata descalços em busca de alimento, de moradia, muitas cobras nos picavam nossos ancestrais e eles acabaram morrendo. E eles foram tendo medo disso. E esse medo natural de cobra serviu para a evolução dele. Eles tinham daí que ter
cuidado quando fosse entrar numa mata fechada ou num campo que o mato estava relativamente alto, com arbusto, porque eles sabiam que ali cobras se escondiam. Esse medo passou geneticamente aos seus descendentes e até hoje chega até nós. Por quê? Porque é algo que serve para a nossa sobrevivência. Então, mas é algo natural. No momento, por exemplo, que eu pego esse medo de cobra e começo a alimentar ele, achando que uma cobra sempre vai invadir minha casa, que uma cobra sempre vai estar no meu quintal, que uma cobra sempre vai pegar meu filho, eu começo a alimentar esse medo, eu começo a viver em torno desse medo. E aí aparece uma cobra ali, do nada, assim, no seu quintal, você começa, ó, tá vendo, é o medo que eu sempre tive, mas não é, é um fator natural. Só que você começa a viver muito em torno desse medo. E às vezes você cria uma realidade que cria esse medo na tua vida. Por exemplo, se preocupar muito com conta, se preocupar muito com relação ao termo financeiro. Você começa a se precaver. Amanhã, nos dias futuros, vai haver necessidade, vai haver falta disso, vai haver falta daquilo. Você começa a viver em torno disso. E aí, realmente vai chegar uma hora que você está se preparando para que isso aconteça. O seu medo está mudando a sua vida no futuro. Você está preparando essa condição para acontecer no futuro. E essa condição possivelmente irá acontecer porque você se preparou para isso. Você preparou a sua condição. Então, o que é correto a fazer é não alimentar o medo. Quando vier preocupações, pensamentos, algo que você sabe que isso faz parte daquele medo, que você sente no seu coração que isso faz parte daquele medo, você tem que se policiar nesse sentido e não ficar pensando nisso. Você rejeitar tais pensamentos, você rejeitar em tua mente tais preocupações, você não depositar seus pensamentos sobre esse medo, você não alimentar os seus medos. O segredo é não alimentar o medo. Mas isso nós sabemos que às vezes é difícil, mas é um exercício e é um exercício que você vai fazer aqui dentro, que é você não ficar pensando naquilo que você tem medo. Porque se você alimentar o seu medo vai tomar uma proporção dentro da tua mente e ele vai mudar a tua realidade, ok? Como isso aparece nos seus sonhos? Se você está alimentando o seu medo, muito provavelmente isso vai acabar refletindo no seu sonho, seja em problemas na área financeira, problemas, por exemplo, com traumas de pessoas, entes queridos que já faleceram no passado, e daí você tem medo que entes queridos que vivem hoje com você ao seu lado também faleçam. Então, isso de certa forma vai aparecer nos seus sonhos. É por isso que nós estamos tratando aqui, porque muitas pessoas elas relatam no grupo Interpretação dos Sonhos com relação a esses medos que elas mesmas alimentam e isso reflete no sonho. Então, na hora da interpretação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que peneirar, eu tenho que separar esse medo, extrair só o suco puro do que realmente significa o seu sonho, o estado refletivo da sua mente no momento, para que você possa entender a situação que está vivendo, separando esse medo que você alimenta. O importante é você se policiar no sentido que não alimente o medo. Não deposite seus pensamentos sobre o medo. Não fique se preocupando em demasia com o dia de amanhã. Como diz a Bíblia nas palavras de Jesus, para o dia de amanhã já cabe o seu próprio mal. Você procure viver o momento. Não estou falando para você não fazer planos. Não é isso. Mas é você não fazer planos com relação ao medo de amanhã, mas fazer planos com relação à alegria que possa ocasionar na sua vida no futuro. O segredo, não alimente o medo. Ele pode tomar a sua vida. Ele pode moldar a sua realidade. O que era para ser passa a não ser porque você começou a viver do medo, ok? Se inscreva em nosso canal, deixa o like ou dislike, aciona o sino para receber notificação a cada vídeo novo. Tenham bons sonhos, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!